Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje vamos aí de mais uma notícia aí rapidinha aí pra gente em relação a Dungeons & Dragons, Caverna do Dragão e Netflix, né? O que essas três coisas têm em comum. Então a notícia que eu trago aí pra vocês hoje está aí no site da ING Brasil, certo? Então antes de nós adentrarmos aí, nos aprofundarmos nessa notícia, eu peço a vocês que inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos, deixem o like e vamos aí pro vídeo, né? Vamos aí para o assunto principal aí que nós estamos trazendo, né? Olha só a matéria aí da ING Brasil. Dungeons & Dragons e Caverna do Dragão, né? Parece que são duas coisas totalmente distintas, certo? A nova série do Netflix entre a magia, nostalgia e inovações. Isso aí já dá um assunto completo aí só nesse título, né? Então, olha só, em um momento em que o RPG e a relevância ao passado e a reverência ao passado continuam a encantar diversas gerações, o que será dessa nova série, né? Então eu vou lendo a notícia aí e eu vou comentando com vocês, certo? Eu acho que dá pra gente ir fazendo o comentário ao longo da notícia, né? A gente sabe como são as séries do Netflix, né? A gente sabe aí, né? Não é que existe alguma plataforma de streaming que se salva. A gente sabe que não é bem por aí, mas a gente vê que, por exemplo, a Prime Video, de vez em quando ela ainda acerta algumas bolas dentro, né? Netflix não, Netflix aí a gente teve o He-Man. Eu quero trazer o He-Man aqui, porque o He-Man também é um desenho antigo, também é mais ou menos da mesma época ali do Caverna do Dragão, e a gente sabe muito bem o que aconteceu com o He-Man. Então é desse tipo de perigo que nós estamos falando, né? Com relação a Dungeons & Dragons e Caverna do Dragão, é sempre bom a gente lembrar que o nome do desenho original é Dungeons & Dragons Animated Series, né? Então Dungeons & Dragons série animada, que foi traduzido aí para Caverna do Dragão, certo? Então praticamente são duas vezes o mesmo título, né? Quando a gente teve ali Honra entre Rebeldes, aquilo ali era Caverna do Dragão, né? Não era com os mesmos personagens, muito embora eles fizeram ali um fanservice, um easter egg, meteram os personagens ali no meio, certo? E, por exemplo, se a gente tá assistindo um Vox Machina, aquilo ali é Caverna do Dragão também, certo? Não é, mais uma vez esse disclaimer, não é com os mesmos personagens, mas é parte do mesmo multiverso, certo? Então, continuando, em um momento em que o RPG e a reverência é tudo que o Netflix não tem, é tudo que essa época em que a gente vive não tem. E aí, continua, eu acho interessante esse subtítulo, porque ele é muito revelador. A reverência ao passado continuam a encantar diversas gerações, né? Ele fala aqui entre magia, nostalgia e inovações. Inovações a gente já sabe o código, né? Audiências modernas, modernização, e fica parecendo que a gente não gosta de modernização, mas a gente sabe muito bem a senha modernização, o que eles querem dizer com isso, certo? Então eu sei que eu não preciso falar para vocês, mas a gente já sabe exatamente o que esperar dessa série. Mas vamos continuar aí com a notícia, né? Eles colocam aqui a fotinho do desenho, certo? E fala assim, em um momento em que o RPG e a reverência ao passado continuam a encantar diversas gerações, o que é mentira, certo? Tudo que nós menos temos hoje em dia é reverência ao passado. A Netflix se destacou ao anunciar uma série que promete unir dois universos lendários, Dungeons & Dragons e o emblemático desenho dos anos 80, Caverna do Dragão. Unir dois universos lendários, que é o mesmo, né? O cara já provou que não sabe nada de nada, certo? Então, eu achei muito interessante que ele linkou aqui, porque isso já responde um dos questionamentos que eu vinha fazendo, né? Porque há uns vídeos atrás, eu tô colocando aqui a thumb, a gente anunciou uma série chamada The Forgotten Realms, uma série sobre Forgotten Realms,
E aparentemente, essa série do Netflix, ele seria um pouco mais de detalhes sobre aquela série do The Forgotten Realms, ou seja, vai ser uma série em Forgotten Realms que vai fazer referência à Caverna do Dragão, etc e tal, certo? Então, eu não sei se isso foi uma dedução aqui da redação aí da ING Brasil, certo? Ou se de fato está confirmado que aquela série anunciada, The Forgotten Realms, é essa mesma aí que vai unir os dois universos, que na verdade é um só, que é Dungeons and Dragons e Dungeons and Dragons, né? Isso aí a gente vai descobrir mais pra frente quando tivermos mais detalhes. Eu preferia que fosse duas coisas separadas. Eu preferia que tivesse uma sobre Forgotten Realms e uma sobre Dungeons and Dragons Animated Series, né? Vulgo Caverna do Dragão. Eu preferia que fossem duas coisas separadas, certo? Então, assim, ao que tudo indica, não vai ser, ok? Esta fusão, meu Deus do céu, o cara não sabe nada, né? O cara se chama Dungeon Geek 21 e não sabe de merda nenhuma, né? Esta fusão não se limita a uma simples viagem nostálgica, mas busca reinterpretar como essas narrativas e mitologias podem ser adaptadas para uma nova audiência. Isso aí é uma senha para vai ter lacração, porque nova audiência para eles é a pauta, né? Porque eles acham que a turminha ali deles, o mundo se resume à bolinha deles ali, de pessoas woke, né? Como se a nova audiência, como se a totalidade fosse o microverso no qual ele está inserido ali, né? Da galerinha cheirosinha ali das universidades federais. Mas vamos continuar. Ao mesmo tempo em que preserva a essência de uma geração que é totalmente mentira, né? Quando eles metem adaptado para nova audiência, eles querem colocar que preserva para tentar te convencer de uma coisa que é justamente o contrário. Eles matam a essência, né? Eu até gostaria de chamar a atenção para uma notícia que tivemos recentemente, que é a questão ali do Severus Snape, né? Que no livro ele tem uma descrição e no novo material aí de Harry Potter ele vai ser totalmente o inverso da descrição, porque sim, né? Porque sim. Mas vamos continuar. Preservada a essência de uma geração que cresceu imersa no RPG ou acompanhando as aventuras do grupo de jovens heróis. O mito da Caverna do Dragão, o desenho e seu final incompleto, né? Antes de nos aprofundarmos no novo projeto da Netflix, é crucial compreendermos o impacto de Caverna do Dragão, né? Que foi muito menor nos Estados Unidos, e isso é importante dizer, certo? Uma série animada que estreou em 1983 e rapidamente se tornou um clássico cult. Não é bem assim, mas não é também mentira, né? A série seguia um grupo de crianças que, através do parque de diversões enigmáticos, era transportado para o mundo de Dungeons and Dragons. Oxi, mas você não falou aqui que tá fundindo dois mundos diferentes? Agora ele foi para o mesmo mundo? Como é que é isso, amigo? Decida-se aí, porque tá meio confuso aqui para mim. Contudo, a série foi abruptamente interrompida antes de uma conclusão, deixando milhares de fãs sem um desfecho. Inclusive, o desfecho foi publicado anos mais tarde pelo próprio cara que escreveu o roteiro da história completa. É muito importante, aqui eu acho que é válido a gente pontuar que de uns tempos para cá, vamos colocar assim, de 1 ou 2 anos para cá, parece que a Wizards of the Coast e a Hasbro de repente se lembrou que existe esse desenho e estão colocando referências a esse desenho o tempo todo, né? Lançaram aí no ano retrasado aquela série de bonequinhos, né? Depois teve o filme Honra entre Rebeldes, né? Honor Among Thieves, né? Que eles colocaram os personagens, referência ali aos personagens do desenho. A nova edição aí, colocaram várias ilustrações, todas em inteligência artificial, né? Fazendo referência aos personagens do desenho. Tivemos 2 aventuras com os personagens oficiais do desenho, né? Por que será que de repente eles tiveram essa fixação no desenho, entendeu? É isso que eu queria entender, mas vamos continuar. Por anos, o final não foi resolvido, foi sim.
alimentou debates e teorias e também foi divulgado o roteiro oficial, mas pelo visto, né, o especialista aí em Dungeons não sabia disso, né? E continua aqui, ó, muitos acreditavam que as crianças jamais retornariam. Pela divulgação do roteiro oficial existe um final dúbio e pelos materiais que surgiram depois, inclusive um quadrinho chamado Forgotten Realms Grand Tour, fica subentendido que os jovens jamais retornaram. Porém, com a nova aventura Uni, né, em busca do chifre perdido, muito embora eu acredito que seja muito mais um reboot, mas daria pra gente harmonizar que eles voltaram para o planeta Terra e depois voltaram para o mundo, para o multiverso ali de Dungeons and Dragons, certo? Mas isso tudo seria importante você se inteirar antes de dar uma notícia, né? Mas vamos continuar. Esse mito do final perdido, né, intensificou ainda mais o fascínio pela obra, transformando em uma lenda do RPG e da animação dos anos 80. Produção da nova série de Dungeons and Dragons. Pronto, agora a gente vai para a notícia. Agora a Netflix promete reavivar essa magia com uma série que não apenas revisitará o universo de Dungeons and Dragons, mas também traz a essência no universo de Caverna do Dragão, mas também traz a essência de Dungeons and Dragons para a telinha. Porque o desenho não trazia, né? Vamos combinar. Claro que é um sarcasmo meu, mas é claro que o desenho trazia, né? Mas pelo visto o rapaz não era muito não nascido na época que esse desenho passava, né? Mas continuando aqui, a nova produção visa modernizar e expandir esse universo, né? Já sabe que vai ser um lixo, né? Já tô profetizando aqui. Depois venham me cobrar, vão lembrar, né? Eu sou o primeiro que tá dizendo isso aí pra vocês, sem parar, sem perder a alma. Ele tá repetindo tantos que vai modernizar, mas sem perder a alma, porque a gente sabe que o que significa modernizar e sabe que vai sim perder a alma. Por isso que ele já pela terceira vez está falando isso, certo? O projeto está sendo desenvolvido pela Hasbro, em colaboração com a E1, com o roteiro supervisionado por uma equipe criativa que busca agradar tanto os fãs de longas datas quanto os novos espectadores, porque com certeza são coisas difíceis de conciliar, né? Nossa, a série deverá mesclar elementos da narrativa original de Dungeons and Dragons com a vasta e rica mitologia do universo de Caverna do Dragão, com a vasta e rica mitologia de Dungeons and Dragons. Eu peço perdão, porque ao contrário desse sujeito, eu não consigo ver diferença. Pra mim, Caverna do Dragão é Dungeons and Dragons. Eu sei que eu tô parecendo louco aqui falando isso, né? E aqui, num primeiro momento, ele fala que vai mesclar duas coisas diferentes, sendo que lá em cima, ele falou que os jovens foram transportados para o multiverso de Dungeons and Dragons. E mais pra cima ainda, ele fala em mesclar dois mundos diferentes, em uma fusão, né, de duas coisas diferentes, né? Ele tem que se decidir aí, porque tá muito difícil de entender aí o que essa matéria quer dizer, né? Continuando aqui a notícia, ele fala o seguinte: a série está sendo produzida com a colaboração de renomados profissionais da indústria do entretenimento, John Francis Daly e Jonathan Goldstein, conhecidos por seu trabalho em Night Game e no recente filme de Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Eita! Já sabem que vai ser um lixo, não aprenderam com o flop, a Hasbro não aprendeu com o flop, vai chamar os mesmos dois patetas que fizeram aquele filme pastelão, que eu falei no último vídeo aí, que deveria ser um negócio mais sério, um negócio mais sombrio, e vai ter mais piada aí dos trapalhões de Dedé, Mussum e Zacarias, né? Se preparem aí, né? Os três patetas, né? Todo esse tipo de coisa. Vai ser isso aí que vocês vão ver na tela, viu? Já tá matando aí qualquer chance disso aí ser bom. Como roteiristas e produtores executivos. Não é como consultores, não. É como roteiristas e produtores executivos, né? Que uns caras que não sabem de nada, eles produziram um negócio sem saber de nada, deram entrevista dizendo que Dungeons and Dragons era uma palhaçada e fizeram a série de uma coisa que é palhaçada. Enfim, vocês já sabem aquela porcaria que foi, né? Além disso, o elenco
se prepara para dar a vida a um grupo de heróis que, apesar de manter os arquétipos clássicos de D&D, trarão novas perspectivas e dinâmicas à narrativa. Com o desenho original sendo uma referência querida, a equipe criativa se empenha em equilibrar nostalgia com inovação. Isso se reflete não apenas na direção artística, que promete remeter ao estilo visual dos anos 80, mas também na forma que o universo de Dungeons & Dragons será representado, incorporando novas tecnologias. Espero que novas tecnologias mesmo e não apenas efeitos práticos como foi no outro, que vamos combinar, aquele tabaxi ficou ridículo, né? Ficou ali o Lion Man, com a diferença de que o Lion Man nos anos 80 convencia crianças, né? Mas ali para um filme hollywoodiano, o que esperar de Caverna do Dragão e Dungeons & Dragons? O que esperar de Dungeons & Dragons e Dungeons & Dragons? A série promete ser mais do que uma simples adaptação de Caverna do Dragão. E não ficou claro se vai ser uma adaptação ou não. Pelo que eu entendi, vão ter outros heróis e tudo mais. Eu não sei aonde Caverna do Dragão, ou seja, aonde o desenho Dungeons & Dragons Animated Series tem a ver com essa produção. Eu só tô acreditando na palavra dele de que vai unir os dois mundos, né? Mas pelo que eu vi, serão outros heróis e tudo mais, certo? E continua aqui. A série promete ser mais do que uma simples adaptação de Caverna do Dragão. É uma ponte entre gerações, conectando o passado com o presente e levando o legado de Dungeons & Dragons a uma audiência mais ampla. Tomara que sim, né? Porque pelo visto aquele filme fracassou. Para os fãs de RPG surge uma oportunidade de ver suas aventuras ganhando vida. Não, mentira. Nenhuma aventura minha que eu mestrei ou que eu joguei vai vir para as telas, né? Essa vai ser uma outra aventura terceirizada, entendeu? Não vai ser a minha nem de ninguém. Não vai ter nenhum RPG mestrado em nenhum canal que vai ser elevado ao vida. O máximo que a gente viu ganhando vida foi ali Vox Machina, a mesa ali do Matthew Mercer virou uma série de desenho ali e pronto, né? As mesas que eu joguei na minha adolescência, etc. Isso aí nunca vai vir à vida. Na minha adolescência não, nos anos 2000 eu já era adulto, né? Enquanto para os novatos será uma chance de conhecer e compreender a relevância cultural desse fenômeno. A série pode também oferecer um olhar mais profundo sobre o impacto de D&D na cultura pop. Duvido muito, né? O impacto é muito profundo, mas as pessoas muitas vezes não têm nem noção de quanto D&D impactou a cultura pop, certo? Sua relação com o cinema, com a literatura fantástica, com os animes, né, que ninguém... Você vê que esse jornalista aí tá tão por fora que nem ele mesmo sabe, né? Os animes, né, Isekai. Você gosta aí de por exemplo, Solo Leveling? Tá lá, a alma de Dungeons & Dragons tá lá. Você gostou ali Sword Art Online também. Gosta ali de Final Fantasy? Tá lá Dungeons & Dragons. Tem um pouquinho ali do DNA de Dungeons & Dragons também, né? O mundo hoje seria diferente se um dia não tivesse existido ali um Gary Gygax e um Dave Arneson, que são tão atacados em sua honra atualmente, inclusive por essa galerinha, né? Não vou citar esse jogo porque eu nunca vi a opinião dele a respeito desse assunto, mas eu não duvidaria nada também, né? Mas vamos continuando aqui. A série também pode oferecer um olhar mais profundo sobre o impacto de D&D na cultura pop, sua relação com cinema, literatura fantástica e outras séries de heróis e vilões, de escolhas e consequências, continuar a encantar. Em suma, a nova série de Caverna do Dragão promete tornar um novo marco na história de Dungeons & Dragons. Nossa, tão bem... vamos dizer assim, estão bem... confiantes aí depois de despejar tanta merda aí, como a gente já viu nesse pequeno vislumbre de reportagem. Eu quis também trazer essa matéria aqui do Correio Brasiliense, que eu acho que ele traz algumas coisas a mais, né? Netflix anuncia nova série de Caverna do Dragão e realiza sonho dos fãs. Comentando ali naquela da ING, não ficou muito claro também, né? Ele falou aí sobre essa coisa aí, ele fez um link aqui com esse live action, então talvez isso aqui tenha ajudado a confundir um pouco, porque no corpo da matéria não ficou claro se essa notícia de Caverna do Dragão
trata-se da mesma série desse daqui do Dungeons and Dragons The Forgotten Realms. Não dá pra saber ainda, né? No futuro a gente saberá. Eu torço para que não seja, torço para que sejam coisas distintas, para que sejam 2 oportunidades de Dungeons and Dragons aparecer na tela. E muita sorte de ser bom, né? Vamos torcer assim que aquele 1% de chance de ser bom se concretize, mas sem muita esperança, né? Vamos aí esperar pelo melhor e se preparar para o pior, né? Porque essa é a grande verdade, infelizmente. Mas esse aqui é CB Radar aí do Correio Brasiliense, né? Correio Brasiliense Radar. Ele traz aí, ó, Netflix anuncia série de Caverna do Dragão e realiza sonho dos fãs. Eu não sei se eu tô sonhando tanto com isso. Se fosse o eu de 10 anos atrás, sem a gente estar vivendo esse pesadelo aí da cultura pop, da questão woke, talvez eu estivesse mais feliz, mais animado, certo? Aí ele traz todo aquele negocinho de novo, patati, patatá, nova série, quer reviver, não sei o que. A Yuan, ou seja, a mesma notícia, né? A Yuan visa modernizar e expandir esse universo, né? E daí, olha só essa parte aqui que eu quis trazer. Quais personagens e referências ao RPG são incluídas? Entre as referências mais aguardadas, ou seja, não é o que eles disseram que ia ser, é a que está mais aguardadas, são os arquétipos de RPG. O mago, o guerreiro, o ladino, o clérigo e o elfo, né? Então, será que vai ser essa referência? Ou será que vão ser os heróis do desenho Caverna do Dragão? Ou seja, tem muito mais perguntas do que respostas nessas notícias que a gente leu, certo? Eu até acho que fiz bem em ir dando a minha opinião e comentando à medida que a gente vai lendo a notícia, ok? É isso aí que eu trago para vocês. Possivelmente a gente vai ter uma série sobre Forgotten Realms e uma série sobre Caverna do Dragão. Se essas duas vão ser uma mesma, não sei. Mas tá aí, né? Das duas, uma. Ou eu tô trazendo uma notícia aí para vocês de uma nova série de Dungeons and Dragons com referências à Caverna do Dragão, ou eu estou trazendo mais detalhes da outra notícia que eu trouxe aí para vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham, se houve algum aspecto aí que eu deixei de comentar, né? Se vocês estão esperando que vai ser uma coisa boa ou não, né? Comentem aí, né? Eu fico aguardando. Vocês sabem que eu costumo responder os comentários, certo? Curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Caso você não seja inscrito, inscreva-se. E caso você queira colaborar com o canal de alguma forma, nós temos aqui o QR Code desse lado aqui, ó, o QR Code do nosso Live Pix. Ou deixe um valeu demais, né? Ajude o canal aí a crescer e a alcançar novas audiências, né? Audiências modernas. Não sei, seria bom audiências modernas ver aqui e de repente ter o contraditório também, né? Ajude nosso canal a ganhar relevância, porque nós temos feito um esforço grande aí para trazer uma perspectiva muito mais sincera sobre o que de fato está acontecendo aí no mundo do RPG. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e falou!